inicialmente, vou falar um pouquinho só meu histórico aí. Eu sou, na verdade, um educador físico que, após anos de experiência com a prática de esportes e iniciação científica e trabalho com iniciação esportiva em diversos meios, prática da própria educação física em meio de academia, e competidor também de artes marciais, eu sempre pesquisei o tema e tinha uma certa demanda em relação a encontrar uma arte marcial que trabalhasse o indivíduo, o praticante, de forma mais completa. Então, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu iniciei minha prática no Tai Chi Chuan. Então, foi uma identificação meio que imediata, porque eu já pesquisava o Tai Chi, mas tinha muita dificuldade em encontrá-lo. Então, vou só passar um pouquinho do meu currículo aí. Então, eu sou graduado em Educação Física, tenho feito o mestrado em Gestão e Política Pública de Saúde, tenho pesquisado essas áreas aí, gestão política, dependência química, psicologia, voluntariado, análise institucional, entre outras. Sou hoje um dos representantes do estilo Shen Tai Chuan no Espírito Santo e tenho desenvolvido projetos de implantação Tai Chuan. Os que não estão em funcionamento ainda, eles estão a caminho, mas já são, vamos dizer assim, práticas estabelecidas em ambientes corporativos, escolares, prisionais, CAPs, parques e praias. E isso estou falando no âmbito do Espírito Santo. Eu diretamente envolvido nesses meios. Bom, entrando um pouco no assunto, vamos lá. Eu sou representante, então a gente, como praticante de arte marcial, a gente sempre tem nossos símbolos, escudos, e eu sempre trago aqui o símbolo da minha equipe que eu represento, que é o Tai Chi Vitória, na verdade o Shen Tai Chi Brasil, e aí na figura do professor Anderson Rosa, que é quem me instrui geralmente no estilo, e é quem eu costumo trazer a cada 3, 4 meses, juntamente com alguns amigos. É uma formação continuada que a gente tem aqui no estado, uma forma de a gente ter uma modalidade desenvolvida aqui de forma técnica elevada. Ele hoje é uma referência no Brasil em relação à técnica, vocês podem pesquisar o nome Anderson Rosa, e foi uma forma que eu encontrei de viabilizar a manutenção e a minha evolução técnica também. Eu trago ele, mas também eu vou até, no caso, no Paraná, e treinando sempre buscando melhorias, evolução técnica mesmo. E com isso a gente acaba crescendo muito. Vocês vão ver que a amplitude do crescimento dentro do Tai Chi vai muito além de uma simples prática física. Bom, vamos puxar um pouquinho do histórico do Tai Chi hoje no Brasil. Então, os primeiros registros do ensino do Tai Chi no Brasil foi através de imigrantes chineses, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, nos anos 60 e 70. A implantação no SUS, em 1986, ela já continha uma certa demanda em relação a práticas tidas como alternativas, mas a institucionalização da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS foi apenas em 2006. Por que eu estou falando isso? Porque foi a forma como o Tai Chi veio a ser mais acessível, e é um tema, às vezes, que eu discuto quando eu estou conversando com o pessoal da área de saúde, porque não tem essa informação, não tem consciência que vê o Tai Chi como uma prática distante, uma prática distinta, e na verdade já é uma prática que é reconhecida desde quando se instituiu a Política Nacional de Práticas Integrativas. A entrada do Tai Chi, então, foi desde a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e foi tida como uma prática corporal ligada à medicina tradicional chinesa, como se fosse uma ramificação da medicina tradicional chinesa. E aí eles tinham lá a acupuntura, entre outras técnicas, e traziam como prática corporal o Tai Chi e o Qigong na época. Internacionalmente conhecidos como Traditional Medicine pela Organização Mundial de Saúde, as práticas integrativas elas caracterizam-se por reunir conhecimentos relacionados à melhoria da saúde, anteriores ao disseminados na era em que vivemos. Então, aquela cultura de uso de plantas, aqueles conhecimentos, às vezes, indígenas que a gente tem, por exemplo, na nossa região. Então, é praticamente considerar que, além daquela produção da saúde cientificamente comprovada, que a gente já está acostumado a ver, focada na questão biomédica, ela pode ter assim, uma gama de opções que podem auxiliar essa realidade biomédica
em utilização de diversas técnicas. Então, o processo ocorrido pela frequente ocorrência e interferência de práticas tidas como alternativas, e isso já estou falando aí de, pelo menos a nível Brasil, anos 60, 70, então, em situações em que procedimentos médicos eram indicados. Então, frequentemente, a questão, o saber biomédico, ele era, batia de frente, literalmente, assim, com questões, como, por exemplo, indicações de uso de remédios para melhorar uma dor de cabeça, melhorar um enxaqueca, uma coisa mais crônica, e às vezes até algumas pessoas procuravam um médico e viam, às vezes, naquela abordagem médica, pouca identificação, e confiavam muito mais, às vezes, em um saber tradicional e típico da sua região, que tinha a sua eficiência. Assim, e aí a gente tem como legitimação, então, desses saberes tradicionais a nível Brasil, em 2006. Alguns fundamentos da política de práticas integrativas, a gente tem como humanismo, então sempre se considera a questão das características da pessoa, a individualidade dessa pessoa, o protagonismo dessa pessoa na produção dessa saúde, se escuta, se dá muito valor à questão da escuta, e essa escuta, ela sempre tem uma intenção de gerar autonomia nesse indivíduo. Uma questão muito importante nas diversas modalidades que a gente tem das práticas integrativas é a questão da corresponsabilidade. Então, há uma responsabilidade do próprio profissional de saúde que está ali conduzindo o procedimento, mas também há uma questão do compromisso daquele sujeito que está ali recebendo aquelas informações em realmente aplicar e levar a sério realmente o seu tratamento, a sua abordagem a considerar. E no caso também o naturalismo, é bom a gente lembrar que, em geral, todas as práticas integrativas, elas trazem consigo essa consciência a nível de respeito ao meio ambiente, respeito às plantas, respeito aos animais. Isso é sempre visível em todas as práticas integrativas. Volto a dizer, eu estou falando bastante das práticas integrativas, porque ainda mais para a gente que, no caso profissionais em geral, mas também usuários da rede, nós temos uma visão do que é saúde e do que é estar bem, vamos dizer assim, muito nossa, muito característica nossa. E eu trago a questão das PICs exatamente para nos situar na questão de o que pretende, o que propõe essas modalidades de práticas integrativas. E aí eu vou chegar exatamente ao que se propõe também o Taichuan. A forma ocidental de pensar, então, como eu já estava falando ali, ela foca muito em quê? Individualismo, é muito comum. A prosperidade se resume aqui a dinheiro. A atenção nossa hoje, com tudo que a gente tem que fazer, com todas as funções que a gente às vezes se dispõe a cumprir, ela é uma atenção dividida. A exemplo, por exemplo, de hoje, um dos maiores motivos de colisão de automóveis é o quê? O uso de celular. Então, quer dizer, a pessoa não está dirigindo ali consciente do que está fazendo. Isso, assim, é um exemplo muito básico. Mas é comum, às vezes, a gente se ver em situações em que a nossa mente está muito distante dali. Isso é comum no Ocidente. Nós, então, vivemos o quê? O famoso paradigma da produtividade. A gente, às vezes, assume compromissos e responsabilidades muito além da nossa capacidade. Temos também uma grande preocupação em questões de aparência e aceitação dos outros. Isso, às vezes, nos leva a conduzir uma vida na qual a gente não se identifica muito. Essa é uma realidade muito comum. Vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre isso quando eu falar sobre o taoísmo. E também o crescimento nosso é o quê? Se resume a preencher satisfações pessoais. E a forma oriental de pensar, como que é? Entende-se que o ser humano precisa de harmonia entre corpo, mente, emoções, espírito, relação com os outros e com o ambiente. Essa é a base da forma oriental de se pensar. Além disso, prioriza-se também o autoconhecimento. Porque de nada adianta você viver uma vida em que você não se identifica com ela. E daí a grande importância do autoconhecimento. E, enfim, vive-se em função de quê? De melhorar-se em nome da coletividade. Então, você vê, por exemplo, o crescimento absurdo da China, não é à toa.
Eles têm ali uma base, principalmente na questão do taoísmo, muito forte, e uma base também de crescimento coletivo muito forte, é muito diferente da nossa forma de pensar. E como a gente estava falando de práticas integrativas, e o Tai Chi vem vinculado à medicina tradicional chinesa dentro das práticas integrativas, eu trouxe aqui os pilares da medicina tradicional chinesa. E aí também eles trazem o quê? Demonstram um pouco de onde o Tai Chi entra nessa medicina tradicional chinesa que se fala quando se fala de política de práticas integrativas. Então, medicina tradicional chinesa ela tem basicamente 4 pilares de cura, que é a meditação, o Qigong. No caso, meditação é uma característica, uma designação do Tai Chi. O Qigong também é trabalhado no Tai Chi. A questão da dietoterapia e o Feng Shui, que na verdade é a harmonização de ambientes. E também os 4 pilares auxiliares. A fitoterapia, moxa-bustão e ventosa terapia, acupuntura e massoterapia. A racionalidade por trás da prática, então, o que é o Tai Chi? O Tai Chi é uma prática física com base e fundamentação taoísta. E o que é esse taoísmo? Taoísmo, a gente usa muito o termo filosofia no meio ocidental, né, mas é um termo realmente ocidental. O taoísmo é uma racionalidade oriental. Então é como se fosse uma forma de ver a vida do oriental. E aí eles trabalham fortemente nessas 3 bases aqui. A questão do autoconhecimento, a questão religiosa e a questão de rituais, que na verdade são para harmonização de ambientes, harmonização até individual. Basicamente eles se utilizam muito desses 3 pilares. Na verdade, o meu estudo geralmente ele se baseia muito na questão e foca muito na questão do autoconhecimento. Então baseia-se em fundamentos humanistas, comunitários e ecológicos. A comunhão com o Tao é um princípio interno estimulado pela quietude e no qual o encontro consigo mesmo permite uma expressão que transmita ao máximo nossa própria essência em tudo com o qual temos contato. Então é mais ou menos aquilo que eu estava falando anteriormente sobre o pensamento ocidental. No Ocidente, às vezes, pela escravidão em relação à produtividade, à eficiência, é comum, é frequente nós nos vermos numa vida em que a gente não se identifica nela. A gente se olha ao redor e fala literalmente o que eu estou fazendo aqui. É um pouco desse sentimento. E aí quando a gente vê que a nossa própria essência, olha bem, nossa própria essência em tudo com o qual temos contato. Eu estou falando aqui de família, eu estou falando aqui de trabalho e tudo mais. Então, é uma questão, assim, é uma racionalidade muito abrangente que nos traz muito questionamento em relação ao nosso posicionamento em relação à vida. E, enfim, respeite-se de forma íntima os princípios de simplicidade, humildade e benevolência. Então, vamos lá ao surgimento do Taichuan. O Taichuan consiste num método criado na China há mais ou menos 500 anos atrás por monges taoístas com o intuito de cultivar a harmonia mental e física e hoje possui 200 milhões de praticantes pelo mundo. Certamente a primeira modalidade criada com o objetivo específico de melhoria física e mental. Então, só me atentando à questão dos 200 milhões de praticantes, a gente pode dizer hoje que o Tai Chi, se não for a arte marcial que tem mais praticantes no mundo, ela está entre as 2, 3 ali, principais em todo o mundo. E é interessante falar isso porque, olha bem, olha a realidade que eu já venho montando aí. Eu estou falando de uma prática física e marcial que já é uma das mais praticadas pelo mundo, que já é uma realidade do SUS há mais de 10 anos, e quando às vezes eu vou em congressos, em eventos, que eu faço alguma apresentação, apresento alguma roda e tudo mais, inclusive eu fui agora em Florianópolis, no Congresso Brasileiro no Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental, parece que eu estou falando de uma inovação. E o intuito dessa palestra também é esse, é desmistificar a questão do Tai Chi e também poder visualizar ele como uma opção na sua prática profissional e até prática de vida, mesmo que você não vai desenvolver ele como um método auxiliar no seu trabalho, na sua produção de saúde, ou até
na sua rotina, você pode levar ele para sua casa realmente, como uma forma de se melhorar, de se conhecer melhor. Afinal, é um método, é uma técnica que pode ser utilizada dessa forma. Então, em seu surgimento, um chinês chamado Shen Wanting foi um oficial chinês que criou o Tai Chuan através da união de técnicas como o Bagua, que é uma técnica marcial, o Qigong, que são, como tá até lá no fundamento, né, da medicina tradicional chinesa, é uma forma de cultivar energia. Ele também se baseou em conceitos de artes marciais internas e Xing, entre outros. Na sua criação, ele veio de encontro a demandas da época, como a da criação de um método de meditação que trabalhasse a estrutura corporal de seus praticantes e no qual também pudessem resolver a questão da sonolência tão comum ao meditar. Daí sua denominação de meditação em movimento, promovendo relaxamento e tranquilidade a seus praticantes de forma ativa. Em sua essência, apenas 10% da Chuan está presente no que é visível e físico, e 90% consiste no trabalho de harmonização interna, meditação e autoconhecimento, baseado em conhecimentos milenares como o taoísmo, como eu disse, a alquimia chinesa, medicina tradicional chinesa, o budismo, entre outros. Considerando o Tai Chi Chuan como um estilo interno de Kung Fu, ele consiste numa arte marcial para fins de longevidade, harmonia corporal, saúde mental e física e defesa pessoal, através da escolha de movimentos inspirados nos elementos da natureza, de alguns animais e da reunião de 18 diferentes estilos de Kung Fu. O Tai Chuan é uma atividade de baixo a médio impacto que auxilia na qualidade de vida de seus praticantes, surgindo como uma nova tendência e proposta de atividade física. A prática do Tai Chuan pode melhorar o equilíbrio de seus praticantes e adequa-se à realidade e às limitações físicas e mentais de indivíduos de todas as idades. E aí entra aquela diversidade de ambientes que eu falei anteriormente, onde eu já tenho propostas de projeto ou implantados ou em andamento, que é a questão ambientes, por exemplo, onde trabalha-se com dependentes químicos. Eu posso trabalhar com Tai Chi em ambientes onde trabalha-se com pessoas da terceira idade. Eu tenho uma diversidade de exercícios, de atividades que eu posso propor para essas pessoas. Porque como a gente está vendo, ela é apenas, vamos dizer assim, uma ferramenta para se trabalhar o ser humano. Então, esse ser humano ele tem o quê? Ele tem fases, ele tem realidades, ele tem possibilidades físicas. Então, dentro da possibilidade de cada um, a gente pode desenvolver um trabalho do Tai Chi para melhorar essa pessoa no que, dentro das possibilidades dela, mas também dentro das demandas dela. O que ela precisa, o que ela quer, o que ela pretende. Então, vamos aos benefícios de forma mais objetiva. A compreensão do próprio corpo. Em geral, mesmo pessoas com prática física frequente, é visível a questão da compreensão, a pouca compreensão do próprio corpo, de como o corpo funciona. Ainda mais se você faz atividades de forma mecânica, aquelas atividades em que você está ali seguindo uma rotina, mas não tem naquele processo de prática física, não tem nada além daquilo, é apenas um desenvolvimento técnico de um gesto. E a diferença quando você faz uma atividade como o Tai Chi é que você trabalha de forma completa a pessoa. E aí você trabalha a consciência, trabalha a insegurança, trabalha diversas valências físicas. E aí a gente vai entrar na questão do maior controle muscular, porque quando você tem uma compreensão maior do seu próprio corpo, você também consegue controlar melhor. Olha um benefício interessante para um público de terceira idade. Assim, vale frisar que há uma grande identificação do Tai Chuan com o público da terceira idade, até uma certa divulgação nesse sentido. Mas isso é uma fração do que o Tai Chi pode fazer. E eu falo isso porque eu tenho essa prática com esses diversos perfis, inclusive atletas a nível competitivo, que eu posso fazer um trabalho de sobrecarga com ele, utilizando técnicas do Tai Chi, e também posso fazer um trabalho com ele de recuperação muscular, além das questões mentais que às vezes são interessantes para um atleta de competição. Então, para você ver, eu saí lá do público de terceira idade, do idoso, e estou chegando lá num público que é um pouco mais novo, às vezes, e que tem intuitos, às vezes, até de competição. A integração corpo e mente, que eu já tinha até comentado antes,
melhoria na capacidade respiratória. A gente, inclusive, trabalha frequentemente exercícios respiratórios, como, por exemplo, o trabalho de aprendizado, né, da respiração diafragmática. Aumento da flexibilidade, isso aqui é das questões mais visíveis quando a gente inicia uma pessoa inicia o treinamento dela no Tai Chi. É muito visível mesmo. As pessoas vêm até agradecer que, nossa, eu estava todo travado e realmente eu estou conseguindo ter uma mobilidade articular melhor. Correção da postura e do equilíbrio. Em toda a prática é observada a questão da postura e o equilíbrio também é exigido. Aumento da autoestima, lubrificação das articulações, prevenção de lesões. Quando você tem uma flexibilidade, um controle motor melhor, você realmente tem a possibilidade de prevenir lesões. Melhoria do autoconhecimento e das populares oscilações de humor. Algumas comprovações científicas. Então, estudos publicados pelo US Archives in Physical Medicine and Rehabilitation descobriram que o Tai Chi beneficia a função cardiorrespiratória e que aumentam a força e o equilíbrio prevenindo as quedas. Então, assim, a gente traz um conceito, né, uma técnica de origem oriental, e aí começa-se aqui a se questionar, e aí, será que é realmente eficiente? Será que realmente ajuda as pessoas? Até que ponto ajuda as pessoas? E aí eu não me excluo desse grupo que traz um pouco desses questionamentos, porque no meu mestrado eu também trago alguns. Então, eu trouxe aqui, assim, de várias regiões, alguns estudos que se propõem realmente a trazer. E aí, será que funciona? Até que ponto? Eu tenho acompanhado muitos estudos do pessoal da Harvard também. Eles são frequentes os estudos deles, eles têm até publicações nesse sentido. Na Universidade de Illinois, em Chicago, os pesquisadores descobriram que sobreviventes de acidente vascular cerebral podem melhorar seu equilíbrio praticando Tai Chi. O AVC pode prejudicar o equilíbrio, aumentando o risco de uma queda debilitante. Então eles estabilizam a pessoa que teve esse AVC e adotam uma metodologia, incluindo o Tai Chuan, em que essa pessoa consegue ter uma manutenção e até uma melhoria desse equilíbrio. Escritório de Medicina Alternativa diz o seguinte: Tai Chi para distúrbios do equilíbrio. Olha o nome do estudo. O Instituto de Reabilitação de Chicago fez o seguinte: o objetivo consistia em determinar se 8 semanas de prática diária do Tai Chi podem melhorar significativamente o equilíbrio de pessoas com distúrbios de equilíbrio leve. E a conclusão foi o seguinte: 8 semanas do Tai Chi foram associadas a melhorias com saldo extremamente positivo. São pesquisas que são fáceis de achar, se vocês jogarem em busca, jogarem aqui o nome do instituto, jogarem o tema Tai Chi, vocês vão encontrar esse conteúdo. No caso desse aqui, eu traduzi, mas ele deve estar todo em inglês. A revista médica sobre artrite e reumatismo publicou o seguinte: um estudo de 2007 do Colégio Americano de Reumatologia, em que pacientes com osteoartrite sofreram uma redução significativa na dor e aumento da função física após 12 semanas de Tai Chi. Outro estudo da Atlanta realizou um ensaio clínico prospectivo, aleatório e controlado. O estudo dividiu os 200 participantes em 3 grupos. Tai Chi, treino de equilíbrio informatizado e controle. Tai Chi, vamos lá, treino de equilíbrio informatizado e o grupo de controle. Os resultados indicaram que o Tai Chi melhorou significativamente a flexibilidade, a força e a resistência cardiovascular, bem como diminuiu a ocorrência de quedas em 47,5%. Na Universidade de Illinois em Chicago, os pesquisadores descobriram que sobreviventes de acidente vascular cerebral podem melhorar seu equilíbrio praticando Tai Chi. O AVC pode prejudicar o equilíbrio, aumentando o risco de uma queda debilitante, mais uma situação. Um desses estudos foi realizado pela divisão de reumatologia do Tufts University School of Medicine em Boston. O objetivo: avaliar
eficácia do Tai Chi no tratamento dos sintomas de osteoartrite do joelho. E os resultados? Os 40 pacientes tinham uma idade média de 65 anos e um índice de massa corporal médio de 30 kg por metro quadrado. Em comparação com o grupo de controle, os pacientes atribuídos ao Tai Chi exibiram uma melhora significativamente maior. Conclusão: Tai Chi reduz a dor e melhora a função física, autoeficácia, depressão e saúde. Qualidade de vida relacionada à questão dos joelhos. Essa Volmark aqui é uma tabela com índice de dor, tá? Vocês podem procurar por essa inicial aqui. Tem lá as referências, é como se fosse um método para quantificar a dor. Um novo estudo foi feito pelo Departamento de Medicina Física e Reabilitação do Chang Kung Memorial Hospital, em Taiwan, onde é muito popular o Tai Chi, inclusive, para avaliar os efeitos de 12 semanas que a prática do Tai Chi exercia na modulação de nervos periféricos em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. O objetivo: examinar o efeito do Tai Chuan na modulação de nervos periféricos em pacientes com diabetes mellitus 2 e o método Tai Chuan 3 vezes por semana durante 12 semanas. Estudos e medição de glicemia em jejum, índice de resistência à insulina e condição nervosa. As conclusões: os resultados desse estudo sugerem que a glicemia em jejum e a velocidade de condução nos nervos periféricos em pacientes diabéticos podem ser melhoradas através de uma prática de 12 semanas de Tai Chuan. Eu estou reunindo aqui alguns estudos e que eu vou estar fazendo mais a leitura, mas já é um momento em que quem tiver alguma dúvida já pode digitar, que aí a gente já vai também gerando uma interação aqui com o conteúdo. Então, o estudo no Jornal Britânico de Medicina Esportiva mostra que o Tai Chi aumenta a função imunológica dos pacientes com diabetes tipo 2 depois de um programa de 12 semanas. Os participantes tiveram uma diminuição dos níveis de hemoglobina glicada, diminuição dos níveis de inibidor imunológico interleucina 4 e o dobro de reforço imunológico interleucina 12. Houve um aumento significativo da atividade das células T, um componente-chave do sistema imunológico do corpo. Os praticantes também demonstraram uma diminuição na inflamação que é atribuída a uma queda nos níveis de açúcar no sangue e melhoria no metabolismo da glicose. O Diário de Medicina e Ciências do Esporte Britânico publicou um estudo que demonstra que o Tai Chi tem relevância clínica para as condições apresentadas por portadores de Parkinson e Alzheimer. E é interessante que a Universidade de Harvard tem estudado muito essa questão também, da relação da prática do Tai Chi com Parkinson e Alzheimer. Verificou-se que o Tai Chi oferecia os elementos mais importantes da gestão das doenças, ou seja, a prevenção de quedas, redução dos tremores e maior controle motor. Os benefícios para as pessoas que convivem com a doença de Alzheimer incluem a melhora no quadro da saúde geral e corporal, bem como um abrandamento do declínio cognitivo e funcional. O Jornal de Cardiologia Preventiva publicou uma revisão em 2008, conduzida pelo Beth Israel Deaconess Medical Center of Harvard Medical School em Boston. A revisão examinou 26 estudos separados sobre os efeitos do Tai Chi na pressão arterial e verificou que o Tai Chi pode reduzir a pressão arterial e pode também servir como um complemento prático, não medicamentoso, para o tratamento da hipertensão convencional. A Universidade de Queensland, na Austrália, publicou um estudo em 2008 no British Journal of Sports Medicine, que observa que o Tai Chi traz reduções significativas nos níveis de glicose no sangue e melhora significativamente outros indicadores de síndromes metabólicas, como pressão arterial elevada. A revista Prevention Magazine publicou um artigo intitulado Tai Chi pode avaliar a ansiedade e depressão, de Donald O'Matuna, professor de ética de cuidado da saúde na Escola de Enfermagem da Universidade de Cidade de Dublin, Irlanda. Na verdade, é a terra do meu mestre lá. Diz que há evidência sugerindo que os benefícios do Tai Chi vão além de simplesmente exercitar-se. A combinação de exercício, meditação e respirar pode ajudar a aliviar a ansiedade e a depressão. Em seu artigo intitulado Tai Chi, a equipe do Mayo Clinic e MayoClinic.com, e aí vocês podem pesquisar esse MayoClinic.com aqui, declarou que uma pesquisa preliminar mostra que praticar Tai Chi regularmente não só pode reduzir a ansiedade e a depressão,
mas também aumentar a densidade mineral óssea após a menopausa. Essa pesquisa foi divulgada por um relatório, está o link aqui embaixo. Então vocês veem, olha só, no mesmo estudo, a gente tem uma questão fisiológica e uma questão comportamental. Como que é amplo o alcance do Tai Chi em sua prática. Um estudo realizado nos Estados Unidos mostra que o Tai Chi diminui a atividade do sistema nervoso simpático em alguns adultos mais velhos. O envelhecimento está associado com o aumento da ativação do sistema nervoso simpático, implicando no aparecimento de hipertensão arterial e doença cardiovascular. O objetivo desse estudo foi verificar se a prática do Tai Chuan, uma prática de relaxamento baseada em movimentos, poderia promover a diminuição aguda da atividade simpática em pessoas idosas. E resultados mostraram que o desempenho do Tai Chuan diminui significativamente a atividade simpática, como indexado pelo período pré-ejeção. O Medical Science Monitor publicou um estudo em 2007 que examinou aspectos do Tai Chi na redução do estresse. Pesquisadores da Universidade de Ciências Aplicadas de Coburg, na Alemanha, descobriram que o Tai Chi reduzia os níveis de estresse subjetivo e objetivo nos participantes. Com um bônus adicional, verificou-se que os praticantes estavam muito mais saudáveis física e mentalmente após o estudo. No Reino Unido, muitas empresas já tomaram procedimento, essa forma de reduzir o estresse e, consequentemente, melhorar o desempenho. O Tai Chi do Reino Unido oferece programas corporativos para ajudar a promover uma força de trabalho mais saudável, feliz, produtiva e confiável. E no estado eu já tenho desenvolvido algumas iniciativas, inclusive sábado mesmo agora eu vou estar com um grupo corporativo que já tem essa noção e inclusive já vão fazer um treinamento em grupo, com a intenção realmente de investir na questão da saúde no meio corporativo, o ambiente profissional é muito complicado. Ainda mais nessa empresa que eu vou, que é um ambiente assim, realmente de escritório, ali as pessoas ficam muito em idade durante todo o dia. O Instituto de Pesquisa da Academia Chinesa de Ciências, em Pequim, China, conduziu estudos para ver como a prática do Qigong afetaria a saúde mental. O resultado foi que um dos grupos que havia praticado Qigong por mais de 2 anos tinha uma taxa de melhora curativa, sobre sintomas de distúrbios psicossomáticos 2 vezes acima de um grupo que praticou Qigong menos de 2 anos. Por que esse menos de 2 anos? Porque, querendo ou não, na China, como é uma atividade muito popular, então, assim, frequentemente ou não, casualmente as pessoas às vezes praticam, mas em grande parte não tem aquela assiduidade, não tem aquela disciplina. E aí foi se tirado desse grupo, controlado essa frequência da prática, e aí se observou esse benefício. Dr. Blasi, o presidente da Fundação Araptes, uma ONG da Espanha, dedicada a ajudar as pessoas com doença mental a retornar à sociedade, disse que eles começaram a usar Tai Chi com seus pacientes e citou em A Estrada para a Saúde e Harmonia que a reabilitação de pessoas com doença mental não é apenas sobre o corpo e a mente, ele também inclui o espírito de forma integrada. E aí entra a questão da espiritualidade, que também é trabalhada durante a prática do Tai Chi. Bom, aqui deixo uma mensagem, breve, sobre inspiração e de um conceito também que nos influencia muito no Tai Chi, que é um conceito do Bodhidharma, do Bodhisattva, que é o conceito budista, que entende que aceitar as demandas humanas, entender e aceitar as demandas humanas, um desafio para as pessoas que trabalham com saúde, e ser uma inspiração para reais mudanças. E aí entra um pouquinho daquela corresponsabilidade, daquela autonomia do indivíduo que está num processo de melhoria da sua saúde. Deixando aqui um breve dever de casa, E na base do taoísmo, a gente sempre observa que a melhoria de um ambiente de trabalho, a melhoria da própria vida, ela sempre passa pelo caminho do autoconhecimento e da melhoria de si mesmo. Então, fica a mensagem: se queres acordar toda a humanidade, então acorde-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que pode dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação.
E aqui, para nos situar, como no caso os profissionais de saúde que podem estar vendo aqui o nosso trabalho, eu deixei um texto breve sobre o posicionamento da Organização Mundial da Saúde em relação à medicina tradicional chinesa e suas práticas. Então, a estratégia da Organização Mundial da Saúde sobre medicina tradicional, e aí é um livro, é um encarte, vocês podem pesquisar, e ele vai como se fosse um planejamento mesmo, de metas de ação. Entre 2014, foi lançado em 2014, então entre 2014 e 2023, tem como foco ajudar as autoridades sanitárias a encontrar soluções que propiciam uma visão mais ampla a respeito da melhora da saúde e a autonomia dos pacientes. A estratégia tem dois objetivos principais: prestar apoio aos Estados-membros para que aproveitem a possível contribuição da medicina tradicional chinesa à saúde, bem-estar e a atenção centrada nas pessoas, e promover a utilização segura e eficaz da medicina tradicional chinesa mediante a regulamentação de produtos, práticas e profissionais. Então, é uma indicação, geralmente, as atividades, né, a forma de conduzir a saúde no país, ela segue muito as questões da Organização Mundial da Saúde. Às vezes nem tanto, né, mas a gente pode observar aqui que há na Organização Mundial da Saúde um respeito a essas práticas e uma real um registro realmente da eficácia delas para a condução de processos de produção da saúde. Aqui algumas fotos de registro, né? Aqui são os meus mestres, no caso aqui é o Shan Zhenglai. Como a gente está falando de arte marcial e a gente está falando de uma técnica chinesa, o que acontece? A arte marcial é coisa de família na China, assim como a própria, por exemplo, a acupuntura é coisa de família também. Então você vai ver, assim como artes marciais, como na acupuntura, diversas linhas de conhecimento dentro da China, elas têm as suas características divididas por famílias. E aí quando se criou o Tai Chi, ele foi criado pela família Shen. E hoje o patriarca da família Shen é esse do meio aqui, ó, esse mestre que é o Shan Zhenglai. E ele detém a técnica, ele vive hoje na China, e ele tem como mais graduado dele o grão-mestre Wan Haijun. Ele hoje mora na Inglaterra. O Wan Haijun, por sua vez, ele tem um aluno graduado que já é um mestre chamado Niall. E o Niall, ele mora perto da Inglaterra, ele mora lá na Irlanda. E o Niall, ele teve como uma meta que ele determinou para ele há um tempo atrás, disseminar o Tai Chi Chuan no Brasil. E foi aí que ele conheceu o meu professor. Então ele vem frequentemente ao Brasil, geralmente em Curitiba, mas eu já consegui trazer ele e já está apaixonado por Vitória. Eu trouxe ele 2 vezes a Vitória já e adorou o local. E inclusive a cidade dele, a Galway, é uma cidade muito marítima, mas só que é uma cidade muito fria. E aí ele se identificou muito com Vitória por essa questão do sol. Aqui, um momento de prática com o meu professor, que como eu falei, ele vem a cada 3, 4 meses a Vitória. Ele também é um historiador e um grande conhecedor de acupuntura. A acupuntura e o Tai Chi, eles beneficiaram muito a saúde dele, que ele teve um problema muito sério de hipertrofia do músculo cardíaco. E ele conseguiu controlar o problema dele através do uso dessas 2 técnicas. E aqui um momento da prática que eu tenho, um dos meus projetos, que é o projeto de prática na praia de Camburi. E eu tiro um registro breve aí. E aí eu vou deixar agora os meus contatos. E para o caso de alguém que tenha também algum questionamento que queira fazer.